Olá, boa noite. Meu nome é Castro. Hoje eu gostaria de falar sobre as festas do Senhor, as festas solenes lá de Levítico 23. Muitos pastores, irmãos, não gostam de falar sobre essas festas. Mas será que essa festa, irmãos, é tão importante para nós quanto é para os hebreus, para os judeus? Então, irmão, se você gostou do tema, inscreva-se no canal, comente o vídeo e se for importante para você, compartilhe com seus amigos para que o canal possa crescer. Eu acredito ser fundamental explicar o significado profético das festas judaicas. Infelizmente, para uma grande parte dos cristãos atuais, as passagens de Levítico 23, onde estão as ordenanças das festas, são claros textos relacionados à cultura judaica apenas, sem maior significado. Grande engano, porque há muito mais por detrás dessas festas do que muitos imaginam. Primeiramente, repare que em Levítico 23:1, Deus define as festas para serem fixas e como santas convocações, ou seja, são convocações para uma assembleia sagrada para o seu povo, uma espécie de ensaio geral. E se é algo sagrado e foi instituído pelo próprio Deus, não podemos ignorar sua importância. Os cristãos não têm nenhum dever ou compromisso de observar ou celebrar essas festas, mas o entendimento do seu significado traz um ganho tremendo para a fé. Jesus, como um judeu, cumpriu essas festas. É importante e interessante observar que, em Levítico 23, a primeira ordenança envolve o sábado. Mas nós não vamos falar sobre o sábado. Nós vamos falar, sim, segundo as outras festas, devido aos seus significados. Meu objetivo é apresentar as 7 festas instituídas, onde as 4 primeiras, que ocorrem na primavera durante as épocas do plantio e colheita da cevada, já foram cumpridas por Cristo na sua primeira vinda, e que as 3 seguintes, que ocorrem no outono durante o período da colheita do trigo, se cumprirão profeticamente em sua segunda vinda. As 4 primeiras festas são também conhecidas como as primeiras chuvas, ou chuvas temporãs, na primavera. E as 3 festas seguintes são conhecidas como as últimas chuvas, ou chuvas seródia, no outono. Dessa forma, esses 2 períodos de chuvas estão relacionados à primeira e à segunda vinda de Cristo. Está registrado lá em Oséias 6:3 e Joel 2:23. Para compreender melhor as festas e seus significados proféticos, vamos precisar entender melhor o calendário judaico, pois, diferente de nós que temos um calendário solar, o judaico é baseado no ciclo lunar. Dessa forma, cada mês começa com o surgimento da lua nova e cada dia começa com o surgimento da lua, muitas vezes confundido com o pôr do sol. Deus, em Gênesis 1, instituiu esse sistema, declarando repetidamente que foi a tarde e amanhã o dia. Os meses judaicos, comparados ao nosso calendário, pode ser visto da seguinte forma. A Páscoa é uma festa que lembra a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. Para nós cristãos, nos lembra da nossa libertação da escravidão do pecado através de Cristo
Jesus é o Cordeiro Pascal definitivo e provido por Deus para a salvação dos homens, conforme profetizado durante todo o Antigo Testamento, desde a queda do homem. O cordeiro tinha de ser sacrificado no crepúsculo ou no início do entardecer, o horário das 3 da tarde, a hora nona. Era a divisão entre a oblação, oferta menor, e a oblação, oferta maior. Jesus foi crucificado às 9 da manhã do dia 14 de Nissan e morreu, expirou às 3 da tarde. Marcos 15, 25. Sendo sepultado às 6 da tarde daquele mesmo dia. Na pessoa de Cristo, essa festa teve seu cumprimento máximo na cruz, onde foi cravado a cédula da nossa dívida com Deus. Colossenses 2,14. Pães ázimos. A Páscoa é seguida de uma semana de festa dos pães ázimos, não levedados. No Antigo Testamento, fermento poderia ser leite ou qualquer outro ingrediente que, ao ser adicionado na massa, poderia causar a fermentação. Normalmente, o fermento é a levadura e a massa se leveda quando é adicionada outra massa contaminada nessa massa fresca e pura. Gálatas 5:9. O termo fermento ou levedo, no seu sentido mais amplo, é qualquer coisa que pode causar uma mudança numa massa maior. Referente às Escrituras, é qualquer coisa que corrompe um ingrediente quando é adicionado. O que isso representa? Vejamos. Ele é o pão da vida. Ele não tem fermento. Ele foi açoitado, dilacerado, transpassado e moído por nós. Em Cristo, a festa dos pães ázimos foi cumprida, pois ele é o pão da vida sem fermento, do qual devemos nos alimentar continuamente para termos vida e vida em abundância. As festas dos primeiros frutos ou das primícias teve seu cumprimento em Cristo, através de sua ressurreição nesse dia. Sendo assim, ele é o primogênito entre os mortos, registrado em Colossenses 1,18, para a vida eterna. Ele foi feito as primícias dos que dormem, 1 Coríntios 15:20. As manifestações descritas em Mateus 27, 52 e 53 foram as primícias de Cristo oferecido a Deus Pai. Aqueles santos que ressuscitaram foram os primeiros de uma imensa colheita que estava para acontecer. A festa das primícias é a terceira e última festa que Jesus cumpriu pessoalmente na terra. Jesus estava presente fisicamente na Páscoa, nos pães ázimos e nas primícias. Ele subiu, ascendeu aos céus depois de 40 dias, 10 dias antes do Pentecostes. A ele ainda virá fisicamente para cumprir mais 3 festas. A festa hebraica é chamada Festa do Shavu. Shavu significa semanas e se refere às semanas que estão entre as festas das primícias e do Pentecostes. Nas primícias, um feixe de grão ázimo era movido perante Deus, exatamente como Jesus sem pecado foi movido, quer dizer, levantado diante do Pai. No Shavu, 2 pães levedados eram levantados diante do Pai, já que os 2 pães foram levedados ou tinham levadura. Mas o que eles representam? Os 2 pães são as 2 partes da igreja, judia e gentia, mas ambas contêm pecado. O término dessa 4ª festa traz o encerramento das festas das primícias, chuvas, as chuvas temporãs. Jesus falou sobre
ou Pentecostes, em vários momentos, inclusive no dia da sua ascensão, Atos 1, 4, 9. Podemos resumir as 4 primeiras festas das seguintes formas: Páscoa, convocação pela primeira morte do Messias. Pães Ázimos, convocação pelo sepultamento do Messias. Primeiro fruto, ou primícias, convocação pela ressurreição do Messias. Pentecostes, convocação pela nomeação e delegação de poder ao povo dado pelo Messias. Vamos observar agora as 3 festas seguintes, relacionadas às últimas chuvas, a chuva seródia, que estão para se cumprir. Como vimos nas 4 primeiras, Deus zela pelo cumprimento das festas de acordo com o seu significado e podemos esperar fatos relevantes também para as festas do outono. Essa é a única festa que começa com a lua nova. O chofar tinha suma importância na celebração do ano do jubileu. Como todos os meses do calendário, o primeiro dia de Tishrei começa com o brilho de uma nova lua. Os vigias no oriente de Israel ficavam observando até que surgisse o primeiro raio ou sinal da lua nova, e esse sinal era transmitido rapidamente de vigia a vigia até chegar no templo. O sacerdote ficava em pé no parapeito a sudeste do templo e soava o chofar para que fosse ouvido em todo o vale ao redor. Assim que o sacerdote soava o chofar, os tementes a Deus e verdadeiros servos interrompiam rapidamente a colheita, mesmo que ficasse ainda mais para ser colhido, deixava tudo lá mesmo no campo. Era a época de trigo, e eles paravam tudo e se dirigiam para o templo, para a adoração do dia do Ano Novo, a festa das trombetas. Jesus usou essas ilustrações para descrever a sua segunda vinda. Paulo associa claramente o soar das trombetas com a segunda vinda de Cristo sobre as nuvens. Está registrado lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 e 1 Coríntios 15, 51 e 52. Isaías associou o uso do chofar como a vinda do Messias. Está registrado em Isaías 51, 9 e 61. Paulo associou o despertamento estrondoso com o chofar e com o arrependimento dos pecados, e citou Isaías 61 em Efésios 5, 14 e 17. A palavra expiação significa literalmente cobertura do pecado. A oferta pelo pecado oferece o perdão de Deus ao ofensor. Uma expiação pelo pecado, ou Yom Kippur, ocorre no dia 10 do mês Tishrei, e é o dia da adoração mais solene e mais sagrado no judaísmo. Ele é chamado o Shabat, dos Sabates. Ele é o dia em que todo Israel chora por seus pecados. Esse é o único dia do ano em que o sumo sacerdote entra no Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos, o lugar mais sagrado. Deus revelou sua intenção de que o Yom Kippur deveria ensinar o perdão de todas as dívidas, a libertação daqueles que estavam em algum tipo de servidão, o retorno das possessões, quando ele instituiu o ano jubileu a cada 50, e Yom Kippur teria que ser um jubileu mesmo, ou seja, um jubileu era uma prática que deveria começar 50 anos depois da sua instituição. No entanto, essa celebração
ainda não foi realmente celebrada de verdade. Israel ainda aguarda a celebração completa do seu primeiro jubileu, que vai acontecer quando o Messias retornar. O dia da expiação vem da palavra kapar, que quer dizer cobrir. Jesus é a nossa propiciação ou cobertura. Ele é a nossa expiação que apaga completamente os nossos pecados. O 7º dia da festa dos tabernáculos foi chamado de Rosh Hashanah, que significa o dia da grande hosana. Assim como todos os dias, os sacerdotes derramavam água no templo durante a festa dos tabernáculos, Jesus também se colocou no monte dos templos e declarou ser a verdadeira água da vida, a vida no Espírito. Estava sendo derramado de dentro dele mesmo durante a festa dos tabernáculos. O monte do templo ficava impressionantemente iluminado com muitas tochas e lanternas. No templo completamente iluminado, Jesus declarou ser ele mesmo a verdadeira luz. Essas tradicionais alusões à água e à luz, como aqui mencionados, lembram parte dos descritivos da Nova Jerusalém que desce do céu, conforme está escrito no livro de Apocalipse 21, 9 e 27. Jesus em pessoa é o nosso Sucote, nosso verdadeiro tabernáculo que habitará perpetuamente entre os homens. Bem, irmãos, com isso finalizamos esse pequeno estudo sobre as festas e seu significado profético. O cumprimento das últimas 3 festas está próximo. Os sinais estão cada dia mais visíveis. E que Deus abençoe e ilumine seu rosto sobre você. Em nome de Jesus. Meu nome é Castro, deste é o canal Clara Ruda. Você que não se inscreveu, inscreva-se. Você se inscreveu, dê sua mensagem, dê o seu joinha e não se esqueça de enviar esse vídeo se você gostou para seus amigos. Em nome de Jesus.